de base nitrogenada. Uma sequência de base nitrogenada que codifica um RNA mensageiro, né? Que codifica um RNA. E esse RNA, obviamente, vai ser traduzido na molécula de uma proteína. Então, se eu tenho o gene, vamos supor, está aqui o gene, né? Está aí o gene. Lembrando que polimerase pega ponta 3, não esquece. Lembrando que polimerase pega ponta 3. Então, a transcrição seria de lá para cá. Se eu pego o gene, eu tenho no gene, eu tenho no fragmento que codifica, na estrutura que codifica, eu tenho regiões, né, que eu vou botar em azul, tá aqui, ó, formada por introns, e eu tenho regiões formadas por estruturas chamadas de exon. Aqui é intron também, aqui seria intron também, né? E onde eu não pintei seria exon. Tá aqui, ó, olha o exon aqui. Seria aqui. Olha o exon aqui, ó. Seria aqui também. Olha aqui também, ó. Outro, ó. Tá aí, ó. Um exon. Correto? Isso aí seria o fragmento. Ah, professor, você está falando de quê aí? Ué, eu estou falando de DNA, viu? Estou falando de DNA. Estou falando do gene. Olha a estrutura aí, ó. Correto? O termo I vem desse termo aqui, ó. A letra I vem desse termo aqui, ó. São os introns, né? Intron, vou botar só intron. Tá aí, ó. É intron, né? Intron, tá aí, intron. Que vem do termo região intragênica, é a região entre genes, região que se encontra entre genes. Então, numa prova, durante muito tempo, isso foi chamado de DNA lixo. Não pode mais, então vou botar entre aspas, mas caso você veja uma questão onde aparece, é DNA lixo, é DNA não funcional, é a parte do DNA que não funciona. Legal, então você vai dizer que essa região é chamada de região intragênica. Há um tempo atrás, conhecida como DNA lixo, não era assim que era chamado? Aí se chama hoje de região, vou botar aqui na frente, intragênica, tá aí. Região intragênica, tá aí a região intragênica. E se eu pegar essas regiões menores, observa que são menores, ó. São pequenininhas, ó. Aí eu chamo de exon, né? Assim, ó, são os exons, tá aí, ó, exon. Que durante muito tempo foi chamado de DNA funcional, de região funcional do DNA, ou de parte funcional do DNA, né? Aí você bota aí, eu vou botar aqui na frente, chamado de DNA funcional, conhecida como região funcional. Região funcional, né? O exon aí, o exon, vem de região que apresenta expressividade. Vem de região que apresenta expressividade. Seria isso, não é assim? Tá aí, ó. E aí eu ainda posso afirmar, né? Eu ainda posso afirmar que mais de 90% do DNA constitui região intragênica. Eu ainda posso afirmar que menos de 10% do DNA constitui região conhecida como região funcional, conhecida como região de expressividade. Então eu tenho o DNA formado por regiões de intron, há um tempo atrás conhecido como DNA lixo, conhecido como região intragênica, constitui mais de 90% do nosso material genético, e eu tenho regiões chamadas de exons, né, que no caso constitui a parte funcional, a região funcional, a região de expressividade constitui menos de 10%, né, do nosso material genético. Vamos entender como ocorre, então. O que ocorre é o que a gente chama de mecanismo de splice. É esse, é um termo. Splice, assim, ó. Correto? Isso aqui significa emenda. Mas numa prova vai aparecer assim, ó, mecanismo de corte e emenda. Mecanismo de corte e emenda. Mecanismo de corte e emenda. Mecanismo de corte e emenda.
Não é assim? Está aí o mecanismo de corte e emenda. No mecanismo de corte e emenda, ocorre um corte e uma emenda de RNA. Então, vamos entender. Duas coisas importantes. Primeiro, o DNA do procarionte, a bactéria, a cianobactéria. O gene da bactéria, o DNA da bactéria, não existe região intragênica. Não aparece nele, não é constituído de região intragênica. O que significa dizer que tudo que é traduzido, tudo que é transcrito de DNA, a sequência que é transcrita em um RNA, esse RNA ele é totalmente traduzido em uma proteína. Em outras palavras, não existe região intragênica, só existe região exogênica, só existe região de exon quando se trata do DNA de uma bactéria. Correto? Então, de cara, não existe corte e emenda quando uma bactéria está produzindo sua proteína. Agora, vamos para a célula eucarionte. A nossa célula, né? Nossa célula é a célula eucarionte. A nossa célula eucarionte, no momento da síntese de proteína, o DNA, ele transcreve tanto a região intragênica, como ele transcreve a região exogênica. Então, o nosso processo de síntese de proteína, a transcrição, ela pega tanto a região de intron quanto a região de exon, formando um pré-RNA, como ele é chamado. Esse pré-RNA, ele vai passar por um mecanismo de limpeza, basicamente um mecanismo de corte e emenda. Quando eu falo limpeza, é um termo antigo usado, porque os introns eram considerados a região do DNA lixo, e é justamente os introns que são retirados nesse mecanismo de corte e emenda, correto? Então, preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Basicamente, tu ia ver aqui, ó, tá aqui um fragmento, um pedaço, é o gene, né? Isso aqui é DNA, ó. Se é DNA aqui, eu estou te mostrando o gene. Concentra que eu estou te mostrando o gene. Está aí o gene. Ó. Correto? Vamos dividir o gene, vamos dividir o gene. Vamos supor que a maior parte do gene, obviamente, é a maior parte do gene. Né? Olha a proporção de 90 para 10% de 90. Lembrando que a maior parte do gene ó, é região intragênica. Está aqui outro intron. Está aqui outro intron. Olha aí. Ó. A maior parte é região intragênica. Então, aqui eu tenho região intragênica. Aqui eu tenho região intragênica. Aqui eu tenho região intragênica. É intron. Olha o exon, olha o exon. Olha o exon, olha o exon. Aqui, ó, exogênica. Região exogênica, seria um exon 1, um exon 2, região exogênica, região 3, e o último exon aqui, ó, região 4, tá aí. Aí quando diz assim, o fragmento que codifica uma determinada proteína apresenta tantos introns e tantos exons, aí tu já sabe, tá aí o fragmento. Correto? Olha como ocorre o processo de transcrição. Olha como ocorre a transcrição. Olha aí, transcreveu daqui para cá. Olha como transcreve tudo, olha como o DNA transcreve tudo. Olha aí. Obviamente, se é transcrição, aqui eu tenho extremidade 3, né, do DNA. Aqui eu tenho ponta 5 do DNA. Aqui eu tenho ponta 3 do RNA. Aqui eu tenho ponta 5 do RNA. Olha como transcreve todo, olha como transcreve todo. Ah, professor, então aí você está falando de um RNA mensageiro? Sim, mas eu estou falando de um pré-RNA mensageiro. Nem duvida, é um pré, nem duvida. É um pré-RNA mensageiro. Não é assim? Olha aí, ó, o pré-RNA mensageiro. Olha o que ele transcreve, Ele transcreve exon. Beleza. Aí ele transcreve os exons, ó. São sequências, ó, de base nitrogenada. Ó o exon transcrito, ó. Sequência de base nitrogenada. Ó o outro exon transcrito, ó. Sequência de base. Olha o intron. Também transcrito, ó. Olha o intron. Região intragênica, ó. Também transcrito, ó. Olha o intron. Também transcrito, olha aí, ó. Assim, ó.
É pré, não é assim? E aí o que que acontece? Agora vem o mecanismo de quê? O mecanismo de quê? O mecanismo de corte e emenda. Corte e emenda de quem? Sempre do pré-RNA, nunca do DNA. Lembra que o DNA transcreve tudo. Quem é que vai ser emendado? Quem vai ser cortado e emendado é o pré-RNA. Agora preste atenção, olha para cá. É um complexo de ribosima que catalisam o processo. São chamadas de expliciosomo, não é assim? Olha onde elas vão colar aqui, ó. No desenho seria aqui, ó. Junta aqui, ó. Junta aqui, ó. Olha aí, ó. Aí corta aqui, ó. Separa aqui, ó. Separa aqui. Aí ela junta aqui, ó. Junta aqui, ó. E junta aqui também, ó. Aí ela separa aqui, ó. Separou, separou. Aí ela junta aqui de novo, ó. Junta aqui de novo, ó. Aí ela separa aqui, ó. Separa aqui, ó. Tira todinho o intron, ó. Tira todinho o intron, ó. Ó o intron retirado, ó. Ó o intron retirado, ó. Ó o intron retirado. Ó o intron retirado. Aí o que que ela faz? O que que ela faz? Aí ela desloca para cá e para cá. Aí ela desloca para cá e para cá. Aí ela desloca para cá e para cá. Aí ela vai juntando a estrutura até formar um único. Tá aí, né? Olha um único RNAzinho aí. Um único RNA mensageiro, muito menor daquilo que o gene tinha transcrito. Ó. Aqui eu poderia até numerar como processo 1. Aqui eu poderia numerar como processo 2. E aqui vem o ribossomo, ó, e aí eu já numero, aqui já é um RNA, ó, certinho, ó, já todo cortadinho, todo emendado, ó. Splice. O splice é um mecanismo de corte e emenda. Olha o RNA sendo traduzido, ó. Olha a proteína sendo formada. Olha a proteína sendo formada. Olha o RNA sendo traduzido. Esse é o RNA. Esse é o pré-RNA. Esse é o filamento de DNA. O corte e emenda obedece o mesmo padrão, ó. Não muda não, ó. Não muda o sentido da fita não, ó. A fita continua no sentido o quê? 5-3, que é o sentido em que vai ocorrer um processo 4. Qual processo? Perdão? Um processo 3. Qual processo 3? O processo 3 é a tradução feita pelo ribossomo. O processo 3 é a tradução.